Está começando mais um Diário Gunnercast. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Diário Gunnercast. Hoje, só uma introduçãozinha antes de começar o podcast, para explicar que esse podcast foi gravado na verdade na terça-feira, antes do jogo entre Arsenal e Bate Borisov, jogo que por sinal a gente ganhou por 6-0 em casa no Emirates Stadium. E agora a gente tem que esperar segunda-feira ao sorteio que vai dar o nosso adversário nas 16 avos de final. Então os adversários podem sair do pote 2, mas esse resultado não interfere muita coisa. A gente já estava garantido em primeiro lugar e classificado também no grupo, então esse resultado só veio para colocar, selar de fato a classificação. E que forma também de se recuperar de uma derrota, assim, não é uma forma de se recuperar Bate Borisov na Europa League, mas recuperar também o ressaca da derrota contra o Manchester United em casa também, por 3-1. E eu vou conversar com Gerson Barbosa e Felipe Proença sobre o que foi essa derrota para o Manchester United. Não só isso, mas várias coisas acontecendo. Está chegando já a janela de transferências, então várias coisas acontecendo nos bastidores também do Aston. Então, uma conversa bem longuinha, esperamos que gostem. Aproveitem. Olá, sejam bem-vindos de volta. E aí, Felipe, tudo bem? Tudo bem, Igor, e você? Tudo tranquilo. E aí, Gerson, seja bem-vindo também de volta. Como é que tá as coisas? Obrigado aí, vai tudo bem, pessoal, com vocês aí, tudo certo? Tranquilo. Assim, tirando derrota, né, sábado passado. Vamos lá, vamos começar pela derrota, a gente tem muita coisa pra conversar. O que é que vocês acharam em geral do jogo? Começando por tu, Felipe. Então, não pude assistir o primeiro tempo do jogo, depois vi os melhores momentos, li muito a respeito. Assim, o Arsenal não teve uma postura ruim no jogo, de uma maneira geral. Atacou bastante o Manchester, que soube se fechar. Parou bastante no De Gea, como a gente foi bastante noticiado, a gente até conversou um pouco antes sobre. E, assim, no meu ponto de vista, perdeu o jogo nas falhas na defesa, né? Acho que você se lembra, no último podcast que nós conversamos a respeito, nós vínhamos elogiando muito a defesa, esse trio defensivo, e justamente esse trio acabou falhando, quase que uma falha de cada um, né? Mas nos 3 gols foram falhas tanto de passe errado quanto de posicionamento. Então isso acabou comprometendo o jogo, na minha opinião. Muito mais do que as chances paradas do De Gea. O De Gea tem todo um mérito, que é um grande goleiro e fez mesmo várias defesas no jogo. Mas, na minha opinião, o time perdeu o jogo nessas falhas individuais, principalmente dos 2 primeiros gols, que foram nos 10, 15 primeiros minutos. Então isso comprometeu bastante a partida, na minha opinião. Uhum. E aí complica um pouco, né? Porque a gente começou já perdendo o jogo, basicamente. A gente começou e levou o gol um aos 5 minutos e o outro aos 11. Então aí você já começa o jogo tendo que buscar. E aí o Manchester United pode fazer o que sabe de melhor, né? Time de Mourinho, a gente sabe como é que é. A gente viveu na pele vários anos de Mourinho no pé da gente. E a gente sabe como é que é, né? A gente gosta, o Arsenal geralmente é um time que gosta de ter a bola. E aí Mourinho é um cara que não gosta de jogar com a bola, então ele dá a bola pro Arsenal, faz 2 gols e pode sentar para jogar no contra-ataque, né? E foi o que eles fizeram. A gente criou muitas chances mesmo. Tanto é que a gente conversou que De Gea De Gea foi o goleiro que fez mais defesas na história de uma Premier League. Então a gente se colocou nessa posição, de certa forma, né? Com 2 erros defensivos logo no início, a gente se colocou na posição de correr atrás do resultado, né, Gerson? Sim. Assim, eu não pude ver o começo do jogo. Quando eu cheguei já estava 2-0 para os caras, mas eu vi os gols e de fato foram 2 erros defensivos que
Comprometem e ajudam para que o United faça o jogo dele, né? Como você falou, de contra-ataque, time rápido, eficiente, defende bem. Mas, cara, eu coloco tudo na conta do De Gea, não tem como, não tem como. Foram 14 defesas. 14 defesas que empata, se eu não me engano, com o recorde de defesas em uma partida da Premier League. Uhum. E o cara era uma defesa absurda atrás da outra, umas defesas de reflexo, umas defesas de posicionamento certo. Eu não tava acreditando, cara. E, tipo, só o primeiro tempo. Eu tô falando, tipo, não vou nem tocar no segundo, que também tiveram outros, mas só do primeiro tempo, que a gente pressionou demais os caras. A gente tava conseguindo também conseguir defender os contra-ataques. A gente passou a melhorar o posicionamento pré-jogada, digamos assim, né? Antes da jogada acontecer. Mas foi muito absurdo as defesas que esse cara fez. Então acho que assim, foram chances, não foram chances, digamos, perdidas pelos jogadores do Arsenal. Eu acho que eles fizeram tudo o que eles deviam ter feito no jogo. Chutaram da maneira que deviam ter chutado, finalizaram da maneira que tiveram que finalizar. É tudo mérito do De Gea, não tem como não colocar essa vitória dos caras nas costas dele, não dá. Mesmo com os três gols, eu posso me lembrar só no primeiro tempo, 4 defesas absurdas que ele fez, que um goleiro regular talvez não teria feito, entendeu? Um goleiro bom mesmo, Sim. sei lá, você tá entendendo? Sim, O cara é o sim. melhor do mundo, o cara é o melhor do mundo da posição, não tem como. Mas tudo nas costas dele. Eu acho que ainda uma coisa, eu não sei se vocês perceberam assistindo depois as lances e tal, mas e é uma coisa que eu já percebi há muito tempo com o De Gea. Não é uma crítica porque ele é muito bom no que ele faz, a gente viu isso em loco. Assim, a gente viu isso se acontecer contra a gente. Mas ele é um cara que eu acho que a gente não soube explorar as falhas dele. Porque as falhas dele, eu acho que o pior ponto do jogo dele é ele fora debaixo das traves. Assim, fora das traves dele. Que ele, quando, em relação à saída do gol dele, ele não é tão bom. Ele não é tão confiante com os pés e ele fica muito dentro debaixo da linha. E foi uma coisa que eu percebi. Tanto é que teve vários momentos que tinha situações que a gente chegava perto do gol, mas ele não saía. Ele não saía da barra. E aí a gente jogou muito. Eu concordo que ele fez uma partida espetacular, mas eu acho também que tem duas coisas aí. Eu acho que a gente entregou muito e jogou muito nas mãos dele. A gente tem muitos chutes assim de fora da área, sem expectativas. E é claro, também quando você está chutando muito, você acaba querendo criar mais chances, etc. Mas eu acho que também, digamos assim, tirando aquele lance que teve o chute do Lacazette e o chute depois de Alexis, aquele eu achei... entendi o que você falar, foi duas defesas sensacionais, reflexo e velocidade para você levantar e depois pegar a bola, né, Felipe? Sim, acho que de todas as defesas da partida, aquela foi a mais importante, a mais inacreditável, vamos dizer assim. Especialmente a primeira, né? Que é aquela bola que ela vem forte, mas ela vem baixa, e ele consegue pular e dar um tapa, a bola para na mão dele e rebate para o Alexis, aí ele consegue já se recuperar e dividir. Eu acho que o que eu queria dizer... Então, acho que se a gente for analisar o jogo, tirando essas 14 defesas, o Arsenal teve mais de 30 finalizações, não foi? Foi 33 finalizações, acho que foi 18 no gol, se não me engano. Então, de fato, acaba sendo até atípico, né? O Manchester teve menos de 10 finalizações e fez os 3 gols. Exato. É complicado, é um resultado bem embaraçoso, né? Para as expectativas, a gente vinha conversando antes e dizia que era um jogo talvez para dar sequência. O time vinha numa sequência boa de 3 vitórias, né? Dentre elas o clássico contra o Tottenham. E aí, ainda mais por mais que fosse o Manchester United era jogo em casa e o Arsenal, né? É bom destacar que a invencibilidade, né, em casa, Sim, acabou o tabu. Sim.
Então, eu acho assim, era um jogo para aproximar um pouco mais, né? Para o time se consolidar ali no G4, poder encostar até mesmo no Manchester, talvez, né? Se ganhasse, ficaria 3 pontos e perdeu. Então, assim, a realidade vai ser... Na verdade, a realidade já era, mas mais do que nunca, mais uma vez, dá para entender que o time é de muitos altos e baixos e por mais que talvez não tenha tido a culpa, né? Principalmente, acho que talvez na parte ofensiva, que tentou tudo o que pôde, mas defensivamente acabou falhando e isso custou a vitória. Só para fazer uma correção, eu disse que foram 18 chutes no gol, foram 16 chutes no gol, foram 33 no total, incluindo os bloqueados, contra 8 do United no total. O United deu 4 no gol e fez 3 gols, né? Então, o United foi muito mais eficiente em termos de chutes e eficiência na frente do gol, né? Mas enfim, são coisas que a gente não pode modificar. A gente foi mal no chute no dia, mas a oportunidade clara que Lacazette teve um no primeiro tempo, que foi aquela que ele chutou e De Gea defendeu com a parte de baixo do braço e ela subiu para o travessão. Aquela foi espetacular também, verdade. Aquela foi uma defesa espetacular. Até porque Lacazette, na hora que eu tava vendo, eu tava vendo ao vivo, na hora que eu tava vendo, eu só tava dizendo, chuta meu filho. Aí quando ele ficou tentando limpar, né, porque ele queria a chance clara pra fazer o gol. E aí De Gea fez, depois a bola voltou pra Xhaka meteu na trave. E enfim, a gente acabou fazendo gol logo na volta do primeiro tempo, né, foi aos 4 minutos do segundo tempo. Uma bela bola de Lacazette bela bola de Alexis, e Ramsey fez um passe inteligente para Lacazette marcar. Mas assim, em relação ainda ao primeiro tempo, eu queria duas coisas. Primeiro, começando contigo, Gerson. Eu comentava com o Felipe semana passada sobre essa atuação dos 3 nossos zagueiros titulares, né? O Monreal, Koscielny e Mustafi. Primeiro, Mustafi, o que é que a gente tem que esperar de Mustafi? Porque a gente vê em vários momentos, principalmente contra o Chelsea e contra o Tottenham nessa temporada, que foi os melhores jogos dele, com a camisa do Arsenal. E aí depois a gente vê momentos como esse, né? Um erro infantil. Ele poderia ter jogado seguramente ali para check. Foi inventar fazer uma jogada diferente, acabou perdendo a bola e dando gol o segundo gol do United, né, Gerson? Sim. O que esperar dele é o seguinte: consistência e solidez. Ele é um bom zagueiro, ele vai errar em algum determinado ponto da carreira, em algum jogo, ele vai cometer erros, todo mundo comete. O que importa de fato é como ele reage ao erro durante o jogo, como ele vai reagir depois do jogo e quantas vezes ele vai errar em sequência, digamos assim. Porque o Mustafi está tendo um problema parecido com o do ano passado. Ele emplaca alguns bons jogos e aí do nada comete um erro grave ou então não joga bem numa partida e aí fica 2, 3 jogos nessa oscilação de joga bem, não joga, aí depois volta a jogar bem com uma consistência que não dá para entender. Porque a gente precisa de um zagueiro que faz parte do time titular. Um zagueiro não, né? Que a gente espera de qualquer jogador que faz parte do time titular é consistência, e isso está faltando um pouco para ele. E a parte da solidez, sobre esse ponto que eu falei dos erros, de como ele reage também. Porque eu falo do Monreal, eu sempre venho falando nos últimos jogos, nas últimas semanas, que o Monreal ele tem evoluído bastante nesse ponto. Ele tem se mostrado cada vez mais sólido, tem apresentado um jogo muito consistente e eu estou gostando disso, principalmente do ponto de vista defensivo, já que é dele, jogar na zaga agora. O Koscielny a gente não tem o que falar, né? O melhor zagueiro do grupo, enfim. Falta o Mustafi acompanhar o ritmo da evolução do Monreal, entendeu? Porque ele é novo, ele tem muito o que evoluir ainda, ele tem muito o que consertar no jogo dele, digamos assim. Sim. Tem tempo ainda também, né? Sim. O que eu espero dele é consistência e solidez. E ele, quando a gente acha que vai, não vai. Ele tem que parar com isso.
Tem que parar com isso mesmo. Em relação a Mustafi, Felipe, tem alguma coisa mais a acrescentar? Porque, assim, depois que ele fez aquele passo errado, aparentemente ele sentiu e saiu. Até hoje a gente não sabe direito se ele tá machucado ainda ou não. Wenger não falou direito. Tanto é que depois na entrevista coletiva, o Wenger disse que não sabia o que tinha acontecido com o Mustafi. É, e a gente até agora acho que a gente não tem muitas notícias em relação a ele. Mas o que é que tu acha em relação a ele? Principalmente depois dos elogios enormes que a gente fez semana passada, Felipe. Acrescentar o que o Gerson falou, falta consistência, solidez, acho que um pouco mais de regularidade. Acho que você, Igor, comentou acho que você fez esse comentário anteriormente, dizendo que ele lembrava o Koscielny no começo, né? Então, de fato, realmente, parece mesmo, né? Mais um motivo para eu achar isso aí também. Eu acho que ele tem todas as características. Tem um potencial para ser um grande zagueiro, mas ainda falha muito, precisa ser um pouco mais constante, menos oscilante, mas tem potencial. Agora, isso. E até falando da defesa, um pouquinho de uma maneira geral dos três, eu fiquei assim incomodado, falei, putz, porque nós elogiamos mesmo, e assim, quase que cada um dos gols, cada um teve a sua parcela de falha. No primeiro, o Koscielny tocou errado, fez a virada de jogo errado, né? Mas eu achei também que o Monreal fechou a marcação no meio e esqueceu do Valência, que todo mundo centralizou e esqueceu o Valência 4. aqui. Isso. Foi Xhaka, Koscielny, Monreal e acho que o Mustafi. Acho que o Mustafi. Foi Mustafi. Não, isso. Foi Mustafi. Foi os 4 em cima de Pogba para fechar o chute. Isso, todo mundo foi fechar o chute, especialmente o Monreal, que não poderia ter feito aquilo, né? Ele é o cara do lado esquerdo, ele esqueceu completamente, marcou a bola. Inclusive, e aí tomou o primeiro gol. Inclusive, só pra completar isso, inclusive também eu achei que foi falha de Kolasinac na defesa, porque ele perdeu a bola primeiro, no passe com o Koscielny não foi bom. Mas a partir do momento que ele tomou o risco de ir para a bola ali, ele deveria voltar para acompanhar a Valência. E aí, Kolasinac ficou dormindo, Valência subiu e atacou o espaço que estava livre ali, né? De Kolasinac. Isso, tem isso também, é verdade, bem lembrado. E aí no segundo gol, o erro na saída de bola do Mustafi. E o terceiro gol, o Koscielny bobeou. E ninguém marcou, esqueceram totalmente do Lingard, especialmente, acho que o Xhaka estava no centro da grande área, marcou a bola, foi. Sim, olha, os 3 gols foram idiotas, na minha opinião, sabe, justamente, né, um clássico ainda, como a gente fala, o jogo pro Arsenal incorporar mais, né, se consolidar um pouco mais, aí o time vai lá e faz isso. É complicado. Pois eu tô tentando procurar aqui o terceiro gol do United. Aqui. Mas eu tive a impressão também que Monreal também falhou. Porque se eu não me engano a bola vem para Lukaku no meio do campo. Ele vai tentar fechar o Lukaku. Aí o Lukaku faz o passe rápido para Pogba. E aí Monreal deixou completamente um buraco na defesa. Ele foi atacar pra tentar fechar e evitar o contra-ataque, mas acabou dando chance de contra-ataque, né? Enfim, vocês acharam... O que eu percebi de Koscielny foi... Tu comentou em relação a ele... Eu percebi que ele... Eu acho que ele sentiu, não tinha o físico pra jogar 3 jogos na semana. Eu não sei o que vocês acham, não sei se vocês concordam em relação a isso. Eu vi muita gente comentando em relação a isso, porque ele tem um problema dele nos Aquiles. Eu não sei o que tu acha disso, Jason. Se ele não tem mais idade ou se ele não tem mais físico em relação às contusões dele pra jogar 3 jogos na semana. Não, claro, eu acho que isso influencia bastante em questão de calendário, né? Tanto que é importante a gente ter um grupo à altura, a gente ter reposições à altura. Mas eu não acho que isso tenha comprometido a tanto assim. Não. No erro dele, não. Mas eu acho que não é nem o erro, né? Eu acho que ele não tem mais... Quando ele perdeu pra Pogba depois no físico, porque ele ganhou, tomou a frente de Pogba, e aí depois que ele foi... ele perdeu, né? A disputa, assim. Sim. Não acho que tenha sido tão relevante pra jogada em específico, mas
É claro que isso tem um impacto assim, no jogo do jogador, independente de quem seja, independente da idade. É. E aí 3 jogos na semana talvez tenha sido um pouco demais pra Cassiane, mas enfim, né? Fazer o quê? Tem que se preparar também, né, bicho? Dezembro. É uma É. loucura lá. Eu tava comentando isso com o Felipe, a gente vai praticamente jogar um jogo a cada 3 dias. A partir de agora. É nesse momento que se ganha o campeonato. É em dezembro que eu sempre falo isso. É dezembro que se ganha o campeonato. Não, E não, aí eu. não é na segunda metade, não é um começo bom, é dezembro. Quem tem o melhor grupo. Uhum, e aí o City tem o melhor grupo de sobra aí Nossa, Ave Maria. por milhões de quilômetros. Enfim, é, acho que pra finalizar em relação ao jogo, eu tenho algumas perguntas. Começando por tu, Felipe, qual o sentimento que você fica em relação a essa derrota? Você sai com um sentimento positivo porque a gente jogou bem, a gente jogou melhor que o United, criou chances, e em vez de alguns clássicos em campeonatos passados, que a gente levava os primeiros gols, abaixava a cabeça e desistia, ou você sente que a gente fez um trabalho, a gente jogou tão bem que tem uns positivos para ser tirado desse jogo? Eu acho que por mais que a postura tenha sido ofensiva e tudo mais, não tenha ficado, o time não tenha ficado acuado, eu acho que o saldo acaba sendo negativo, especialmente pelas falhas. Uhum. E tu, Gerson, como é que tu acha em relação a isso? O meu sentimento que você perguntou é de raiva. De DGE. Só isso. Complicado. Ó, eu sei, assim, é o que eu tô falando. Eu sei que os erros, eles não podem ficar. A gente não pode esquecer dos erros, a gente não pode passar a mão. Foram fundamentais pro jogo, né? Foram os 3 gols dos caras, mas mesmo com os erros, se fosse um goleiro regular, a gente tinha conseguido pelo menos empatar o jogo. É um sentimento que fica de raiva do DG mesmo. Mas sim, é negativo total. Negativo total. Acho que. Eu sei que boa performance, hoje em dia a gente tem que analisar muita performance em derrotas. A gente não pode olhar só o resultado. Sim. A gente jogou bem, a gente conseguiu pressionar. Mas a gente jogou bem num jogo de ataque contra defesa. Não foi num jogo equilibrado em que você precisava defender também. Então, assim, tanto que quando a gente em saída de bola a gente estava errando, enfim, tiveram erros cruciais aí no jogo. O saldo para mim é negativo, sim, embora a performance tenha, nas estatísticas, sido boa, né, digamos assim. Uhum. É, e. Eu só queria acrescentar, eu concordo com isso que você falou. Eu acho que exatamente, até porque em boa parte do jogo já estava com 2-0, o Manchester já estava com 2-0. O Sim, Manchester sim. já é um time, né? O Mourinho, né, nesses últimos trabalhos já tem essa postura mais defensiva, né? Essa postura de se fechar. E aí com 2-0 a favor, exatamente. Atrair um pouco mais o Arsenal. Então é bom frisar isso, né? Que tal. Sim, e até falando desse seu que você citou aí dos 2-0 que a gente já começou o jogo perdendo, digamos assim, até assim, respondo um pouco o que o Igor falou da gente não ter explorado os pontos fracos do De Gea. Enfim, Ah, é difícil você tentar fazer o goleiro sair debaixo das traves quando tem 7, 8 caras dentro da área. exato. Não tem por que ele sair, entendeu? Então, Uhum. assim, a gente não teve contra-ataque para fazer com que ele saia, talvez um 2 contra um 3 contra 2 ali com o zagueiro, a gente não teve isso, porque os caras defenderam o jogo inteiro, e quando subiam com 2 3 o resto ficava. Uhum. Porque, como o Felipe apontou, a gente já saiu perdendo, a gente já começou perdendo, e foi fundamental para esse tipo de jogo dos caras. Se o jogo tivesse 0-0 não teria sido assim. Então, se Sim. estivesse com 0-0 no caso, não teria sido assim. Com certeza a gente teria mais chance de fazer com que os nossos chutes tivessem entrado no 0-0 ou num jogo em que o United precisava sair, enfim, do que nesse jogo que teve no saldo aí, essa desgraça. Sim, e aí tem outras questões também, né? É, que envolvem isso e justamente os 2 gols que a gente tomou no início a gente forçou, a gente deu a Mourinho o que ele queria, o United o que eles queriam, né? Jogar no contra-ataque e sentar na defesa. Enfim, é, última coisa em relação ao jogo, e aí a gente pode seguir um pouquinho em frente, tem muita coisa acontecendo ao redor do Arsenal nesse momento. 2 coisas em relação à arbitragem. É, vermelho para Pogba e o pênalti em cima de Obeck no segundo tempo, pênalti de Rojo, se não me engano.
Começando por tu, Gerson. Tu achou o pênalti no Welbeck? Achei. E não só nele, não. Teve uns outros dois lances que eu achei. Não, um outro lance eu tenho certeza, eu tô lembrando agora de um outro Lacazette. lance que foi. Eu acho que foi, eu não tô lembrando bem, mas eu teve um outro lance que foi perto do lance do Welbeck, em questão de tempo. Ah. Deve ter sido Lacazette, sim. Que eu achei pênalti, não foi dado. Hum. Teve um outro no primeiro tempo. Eu posso estar completamente enganado, mas teve um outro no primeiro tempo. Não sei se foi pênalti, se foi uma falta próximo da área. Eu não estou me lembrando agora direito, porque eu estava assistindo o jogo com um amigo e o pai dele, então a gente comentava bastante, e conversava e acabava perdendo o foco do jogo. Mas eu lembro que a arbitragem nesse ponto foi um pouco fraco em relação à marcação mesmo, errou em alguns pontos, mas né, eu não acho que isso tenha sido assim tão. Exato. Tipo, a gente foi um jogo tão diferente do que a gente está acostumado que até os erros das arbitragens a gente até esquece. Eu não tava nem lembrando, pra ser sincero pra você. Eu acho que Teve esse são. pênalti não marcado. É aquele tipo de lance que se ele marca, a gente tem uma chance de voltar ao jogo ainda e tal, mas. Tinha não, do jeito que Querendo. deixa ele tinha pego ali também, não duvido nada. Duvido nada também, né? Mas enfim. É complicado, né? Porque era 85, se a gente faz o gol, cria pressão e tal. Um 3-2 é um jogo um pouco diferente, mas enfim. Em relação à expulsão de Pogba, tu achou que era pra expulsão mesmo? Eu? Sim. Uhum. E tu, Felipe, em relação ao Beck e em relação ao Pogba? Em relação ao Beck, achei pênalti. Quem fez o pênalti foi o Darmian. Pronto, Damian, isso. E achei pênalti. E com relação à expulsão, foi bem expulso. Entrou completamente desproporcional, fora da bola. Talvez, sei lá, não sei se foi maldoso ou não. Isso já é mais complicado discutir, mas foi pênalti. E expulsão, e vermelho também, né? Pronto, eu acho que encerra um pouquinho o jogo, a gente vai falar um pouquinho das coisas que estão acontecendo de fora. Pra começar, a gente pode começar com os jogadores. Eu selecionei 4 jogadores aqui pra gente comentar sobre eles. Primeiro, começar por Lacazette. A gente gravou o primeiro podcast da gente lá pra no início de julho, 20 e pouco por aí, 15 de julho, não lembro exatamente quando. Mas naquela época o Lacazette já tinha sido contratado. E agora a gente tá com 4 meses de Lacazette. Felipe, como é que tu se sente em relação à chegada dele? Provou suas expectativas? Superou as expectativas ou o que é que você acha? Eu acho que supera as expectativas. Lógico que pelo dinheiro gasto e tudo mais, a gente espera algo bom. Mas é aquilo, uma coisa é você jogar no campeonato francês, outra coisa é você jogar na Inglaterra, né? Então, acho que superou as expectativas. Questão de adaptação e tudo mais. Chegou, vestiu a camisa e não sentiu e tá jogando. E, né? Acho que outro dia eu vi uma estatística da Opta dizendo que acho que ele é o jogador na Inglaterra que mais balançou as redes jogando em casa, né? Pelo seu time, no caso. São. Isso. Acho que são 5 jogos em casa e são 6 gols, alguma coisa assim, ou são 6 e 6. Alguma coisa assim, exatamente. Então, assim, superou as minhas expectativas e, assim, se a gente for analisar o campeonato inglês de uma maneira geral, a gente dá para listar aqui vários atacantes, né? Kane, Lukaku, Morata, Agüero, enfim. E o Lacazette está entre eles, então, assim, o campeonato inglês de uma maneira geral tá bem servido de centroavantes. E eu acho que ele não fica atrás, não fica, mas não fica muito atrás de nenhum desses aí que eu citei. Eu concordo. Ele tem provado ser. Eu esperava uma coisa diferente do que a gente teve em relação a ele. Eu esperava que ele fosse aquele atacante mais rápido pra gente colocar a bola pra ele correr e jogar atrás dos zagueiros, enfim. Mas ele é um cara que é muito bom com a bola também, né? Ele é um cara que tem um controle de bola bom, ele tem uma percepção de jogo também muito boa, ele tem um passe muito bom, e ele é muito inteligente com a bola também. Então, a contratação dele pra mim tem sido também tem sido fundamental pra nossa temporada. O que é que tu acha, Jason? Eu acho que ele assim, para as expectativas que eu tive dele, eu acho que ele tá
digamos, não superou ainda, pra mim, nas minhas, no caso. Eu acho que ele tá ali nas expectativas que eu esperava. Ele tá cumprindo o que eu esperava, digamos assim. Ainda não superou isso, não. Mas eu digo isso que ele não superou porque ele ainda precisa. Como você falou, né, bicho? 4 meses ainda, tá no começo, tem muito tempo ainda pro cara fazer muito mais coisas aí. Então, eu acho que ele tem algumas características do jogo dele que precisam ser adaptadas para a Inglaterra e algumas outras que precisam ser aperfeiçoadas. Então, eu acho que ele tá se movimentando bastante, pelo menos mais do que o Giroud, é claro. Ele está se movimentando bastante. Eu estou gostando de ver esse dinamismo diferente que ele traz em relação à comparação com o Giroud, né? Que, embora o Giroud não tenha, na temporada passada, digamos assim, em alguns momentos tenha sido reserva, tenha começado no banco, ele é o nosso atacante de referência, né? Ele era o nosso atacante de referência, né? Era quem a gente pensava de ser o melhor jogador camisa 9, digamos assim, do grupo. O Lacazette, ele trouxe uma coisa diferente, aquilo que a gente já conversou em vários outros programas. Ele traz um dinamismo diferente, isso é muito bom. Então, eu acho que ele ainda está nas expectativas e um ponto importante, o que o Felipe falou. Uma coisa é jogar no campeonato francês, outra é jogar na Inglaterra. Isso ele mudou, ele conseguiu atravessar, né, digamos assim, ele conseguiu passar por esse obstáculo. Tem muitos jogadores que precisam de tempo para adaptação, aquela conversa que a gente fala, né, que é um futebol totalmente diferente, uma cultura futebolística diferente, de muita transição, que o pessoal às vezes demora um pouco para se acostumar. Ele não teve isso, ele acompanhou o ritmo, isso foi importante. Mas sensacional, assim, e ele também não passou as minhas expectativas ainda. Eu acho que ele vai passar, é questão de tempo. Ele não passou ainda também pelo dinheiro gasto, né? O dinheiro investido nele. Mas vai dar certo. É absurdo. Ele. Se eu fiz as contas aqui, eu tentei achar no Twitter, mas não achei. Se eu não errei nas contas, ele tem 6 gols em 5 jogos em casa. Ou são 6 e 6, se eu não me engano. Enfim, de todo jeito ele tem jogado muito bem e aí é bem positivo o início dele. Em relação a Ramsey, quanto vocês têm gostado dele nessa temporada? O que é que tu tem achado dele nessa temporada, Felipe? Ele tem se envolvido bastante em gols, em assistências. Uma das melhores temporadas dele, ou o início de temporada dele pelo Arsenal. Então, eu acho que você colocou bem, ele tem se envolvido bem, né, nesse começo de temporada com gols e assistências. Gosto de ver ele assim. Me preocupa às vezes porque esse fato dele avançar muito na área acaba desprotegendo um pouco o meio-campo, mas de uma maneira geral ele tem sido bastante positivo e é importante ver ele longe de lesão, né? Um cara que em todo esse tempo que veste a camisa do Arsenal sempre sofreu com lesão, sempre atrapalhou muito a questão da sequência, né? Então eu lembro que quando ele fez a Euro muito boa, a Euro que foi ano passado, sim, bem, né? País de Gales fez uma Euro boa. Eu tinha uma expectativa em ver ele bem no campeonato, né? No Arsenal. Sim. E acabou se machucando. E aí ele se machucou e tal, e não conseguiu sequência. Então é bom ver ele assim. Então, assim, acho que o saldo dele é bastante positivo até aqui e é importante ver ele longe de lesão. E tu, Gerson, o que é que tu tem achado dele? Eu tô procurando só os status deles aqui pra dar uma apresentada. O que é que tu achou dele nessa temporada aí? Eu fico com o Felipe e acrescento que ele me fez mudar uma opinião nesse começo de temporada. Antes da temporada começar, e principalmente depois daquele jogo contra o Chelsea na Community Shield, eu esperava que a gente precisava de um volante moderno para jogar ao lado do Xhaka. Hoje eu já acho que a gente precisa de um volante moderno para jogar ao lado do Ramsey. Então, ele me fez mudar essa opinião que eu tenho sobre contratações que a gente precisa. Então, acho que diz muito, entendeu? Do futebol dele e do Xhaka, inclusive. Não tá atingindo as minhas expectativas, não
não tá sendo consistente, não tá, enfim, sendo o cara que eu achava, sendo o nosso Santi Cazorla, né? Que é Sim. basicamente isso, a função dele no nosso esquema tático. É. Então, como eu falei, acho que isso fala tudo. Isso fala tudo sobre o Ramsey nesse começo da temporada. Em questão do ponto de vista tático, e eficiente, esse começo de temporada só não está sendo melhor do que aquela de 2013, Sim. que ele estava Aquela... metendo Boa Vera. Quando o Então, Ozil chegou. sim. Uhum. É. E assim, só pra acrescentar, ele tem 6 assistências e 3 gols marcados. Eu acho que ele é o líder de assistências no Arsenal no momento. Então, realmente ele tem. Essa temporada dele tem sido sensacional. E aí, vale lembrar que ele tá no seu final do ano do contrato, né? Ele tem 12 meses. Acaba o contrato. Quer dizer, ele tem um ano e meio. O ano que vem é seu último ano de contrato. É, depois, quando acaba o contrato de Alexis Ozil, ele tem mais um ano de contrato. Ou seja, é um cara que a gente tem que se preocupar também em, em colocar ele para assinar mais um contrato novo, né? E aí a gente pode construir nosso time, reconstruir em função de Lacazette e Ramsey, que pra mim tem sido uma dupla também que tem se entendido muito bem dentro de campo. Eles dois têm jogado muito bem. É, e aí, qual a preocupação também em segurar em Alexis e Ozil? Você tem que se preocupar também em segurar Sancho, né, Felipe? Sancho não, Ramsey. Sim, bem levantada essa questão do contrato. Acho que esse ano é um ano decisivo. Fora eles, tem outros jogadores em final de contrato, então acho que muita coisa. Ou, acho que o próximo verão do Arsenal, a próxima temporada do Arsenal pode ser muito positiva ou muito negativa. Vai depender muito de alguns fatores, né? Classificação para a Liga dos Campeões, Sim. essa questão da permanência ou não, né? Essa incógnita no futuro de Alexis e Ozil, especialmente. E isso pode afetar todo o time. Uhum. Então, assim, o próximo verão vai ser bem, assim, uma expectativa, né? E, pelo menos eu tô nessa expectativa de como será. Espero que seja Uhum. bastante positivo. E aí as peças podem começar a ser movidas agora em janeiro já, né? Pra facilitar nosso trabalho na próxima temporada. Porque aí, além de a gente reforçar o elenco para esse final da temporada, a gente já diminui o nosso trabalho que a gente tem que fazer em junho do ano que vem, né? E em relação, só pra levantar pra Gerson, Felipe, de 0 a 10, tendo em mente que Alexis Sanchez e Ozil é uma situação que já tem levado, carregado muito e tem desgastado todos os torcedores, tu diria que é mais importante segurar Ramsey no contrato do que segurar os dois, Alexis e Ozil? Por exemplo, você segura um dos dois de Alexis e Ozil e segura Ramsey, você tem um time melhor para construir a partir do futuro? Olha, cara, é uma coisa difícil de dizer, hein? Uhum, Porque a minha opinião é que talvez a permanência deles é mais importante, mas é muito difícil agir sobre hipótese no caso de mercado, né, de venda e tudo mais. Né, na última janela, quando eu era a favor, né, na minha opinião, ele deveria permanecer. Mas aí quando surgiu aquele boato do Manchester City nos últimos dias, eu já fiquei meio balançado na dúvida. Eu lembro que a gente uhum, conversou a respeito. Surgiu uhum, um boato de Sterling que depois não se concretizou também, né? é, Mas é difícil. Olha, é complicado. Pensar em perder os dois pro time é complicado. uhum. Especialmente o Alex. Aliás, os dois, né? Mas o Alexis é fora do normal, né? É, e tu, Gerson, como é que tu caracteriza isso? É, desculpa, a pergunta seria, no caso, é, No da caso, importância do Ramsey É, ficar. a importância do Ramsey ficar e como é que tu acharia que, por exemplo, você mantendo um dos dois, de Alexis e Ozil e mantendo o Ah, Ramsey? sim, sim, isso que eu não tinha entendido. Uhum, Não, claro, dos três, os mais importantes é, obviamente, Santos e Ozil. Mas a gente tem que manter o Ramsey independente do que aconteça com esses dois, independente do que aconteça com o Arsenal, enfim. Em questão futebolisticamente falando, ele precisa ficar.
Agora, óbvio que qualquer ajuda que o Arsenal, qualquer coisa que o Arsenal consiga para o seu bem em relação a Sanches e Ozil é lucro nesse momento. Eu não vejo nenhuma chance dos dois renovarem. É, não vejo isso evoluindo de jeito nenhum. E pensando no futuro, como você disse, em questão de construir um time em volta do Ramsey, alguma coisa do tipo, como eu tô falando, é importante que o Ramsey fique e qualquer ajuda é boa em relação aos dois. Se só o Ozil ficar, vai ser bom. Se só o Sanches ficar, vai ser bom. Se os dois ficarem, vai ser bom. Mas em relação ao Ramsey em si, a gente tem que manter independente do que aconteça. Mais uma pequena opinião de torcedor, pura opinião de torcedor, sem qualquer análise em cima do que está acontecendo, do que aconteceu, do que pode acontecer, eu acho que o Ramsey fica. Sim. Eu acho que ele renova. Acho que ele não vai fazer birra para renovar o contrato ou algo do tipo, não. Eu não vejo ele tendo esse caráter, esse tipo de personalidade. Eu acho que ele gosta bastante do Arsenal, independente de como o clube esteja. Então, E aí é torcer pra que ele renove logo antes que comece as especulações, né? Antes que deixe chegar ao ponto Ozzy Sanchez. talvez ele renove no verão, quando chegar, enfim. Espero que se resolva isso logo. Uma última pergunta em relação ao Alexis e Ozil. Tendo em vista as situações atuais dos dois, tendo em vista também é, como é que eu posso dizer, tendo em vista a forma dos dois, é, começando por tu, Felipe, tu manteria qual dos dois, Alexis ou Ozil? Se tiver chance de manter só um dos dois. Porque a gente tem que ter noção também que manter os dois, pelo salário que os dois estão pedindo, é um pouco difícil conseguir manter os dois. Mas enfim. Se fosse para escolher um, eu escolheria o Alexis. Uhum. E tu, Gerson? Alexis também, mas com. Não, sem pensar duas vezes. Alexis sem pensar duas vezes, mas eu tô percebendo que o Ozil tá, digamos, voltando ao futebol Uhum. dele motivado. Não sei de onde que ele tá tirando motivação pra jogar bem, porque eu acho que é só isso que falta. Mas ele tá tendo, e o Alexis em algumas ocasiões eu percebo que ele tá tendo alguma má vontade. Uhum. Ele não tá fazendo o básico, em alguns jogos ele procura não fazer o fácil, fazer o que tem que fazer, parece que ele quer inventar porque não tem nada a perder, sabe? Uhum. Então, em relação ao futebol, Alexis sempre está duas vezes, mas se for pra ficar desse jeito, que nenhum dos dois fique. Vamos embora mesmo, pra longe daqui. Assim, eu tô procurando estatística aqui, mas eu acho que, se não me engano, o Alexis Sanchez perdeu a bola 34 vezes contra, contra o United. E aí, Não só assim, o perder, cara. ele tava tentando uns passes muito nada a ver, Aham. sabe? Ele recebia a bola na esquerda, passava alguém nas costas dele, ele só tocar aqui de lado para fazer o cruzamento, jogada básica, simples, para quebrar linhas. Ele recebia a bola, o cara passava e ele tentava jogar na área, com 7, 8 caras do United lá, contra só 2, 3 do ar. É umas coisas muito nada a ver. E os rumores são que que tem uma proposta do City para vir de novo em janeiro, de novo para Alexis. Não sei porque eles precisariam necessariamente, porque a gente sabe que eles têm mais força suficiente para ganhar essa Premier League. Diria que com as mãos nas costas, mas enfim, eu pessoalmente eu iria com Ozil, porque eu acho que o jogo de Alexis depende muito do físico dele. E Alexis está chegando, quem sabe, aos últimos anos da carreira. Então acho que Ozil talvez fosse uma aposta mais segura. Ou talvez não. Enfim, é tudo muito complicado de dizer, né? É difícil a gente falar, É né? difícil, Nossa, é é muito complicado. difícil. É, E eu, sinceramente, tomei como partido por mim de falar assim, pô, eu não palpito mais nada a respeito de permanência de um, permanência de outro, porque é uma é, incógnita total. É é. óbvio que a gente que acompanha vê que
é muito mais para a saída de ambos do que para a permanência, mas fica aquele ponto de interrogação, né? O Wenger é muito chato em toda, acho que entrevista alguém pergunta. O Wenger é muito chato nesse tipo de resposta, em falar isso. Nossa, eu odeio, cara. Incomoda muito a postura dele, né? Eu acho que incomoda a postura dele, mas incomoda mais que essas situações não tenham sido resolvidas já. As situações pra mim não podem ter sido resolvidas ano passado. Porque aí você não teria essas perguntas todas, tá ligado? Porque é complicado. Mas não depende só do lado do técnico, do lado dos negócios, É. depende dos jogadores também. Exato. Sim. Não, eu entendo. Se fosse pelo Arsenal, isso já teria sido resolvido. Sim. Não, pra mim é. Talvez, para os jogadores, isso talvez já esteja resolvido. Eles vão sair, independente do que aconteça. Não sei, a gente não sabe. Os Exato. caras não vão chegar e falar, pô, vou jogar só mais esse ano aqui, no final da temporada só fora. Eles não vão falar isso. Você fica postando um textinho lá de perder muitas chances, mas continuam aqui. É foda. Eles não querem sair, se eles forem sair, no caso, eles não querem sair queimados, né? Eles querem sair da melhor maneira possível, pelo que eu enxergo. Ambos, né? Querem mostrar que, enfim, não são, né, traidores, enfim, alguma coisa assim. Eu vejo porque, assim, a gente tá chegando em janeiro já, a gente já tá encerrando um ano e iniciando outro, e não é uma época ideal para renovação de contrato. Quando renova o contrato, geralmente no primeiro semestre, claro, tem renovação no segundo semestre da temporada, mas não é o caso. Tá se arrastando demais. E eu tenho pra mim que já tá resolvido que eles vão sair, entendeu? Eu tenho pra mim isso, que já conversaram lá, que eles não querem ficar, que eles não querem renovar, mas é óbvio que isso não vai sair na mídia. Eu não acho que eu não acho que o Arsenal deixaria os dois saírem. Eu acho que pelo menos. Depende do Arsenal. Não, Você tá falando de janeiro? Não, eu tô falando de em geral. Eu não acho que o Arsenal. Eu acho que o Arsenal não tem. Como é que a gente recuperaria um time inteiro? Assim. Tudo bem que tem as janelas diferentes e tal, mas eu acho que a gente não tem forças o suficiente. A não ser que a gente vá pra Champions League. E aí eu acho que a gente começa um processo de renovação maior ainda. Se os dois saírem. Eu acho que se os dois saírem, a gente desce vários degraus. Fica mais difícil de atrair outros jogadores. Fica mais difícil pra gente. Porque o mercado sabe que a gente vai estar atrás de jogadores. Então a gente vai estar desesperado para pagar o que precisarem. Enfim, a gente fica com a mão muito mais fraca no mercado. E aí, em relação a todas as perspectivas: perspectiva de contratar, atrair novos jogadores. E a perspectiva de pagar menos, ou pagar um preço razoável para os jogadores para substituí-los. Eu acho que se Alexis e Ozil saírem, ia ser uma catástrofe. Apesar que a gente, às vezes a gente tem raiva de Ozil, apesar de que às vezes a gente tem raiva de Alexis, eu acho que a gente não pode de jeito nenhum deixar os dois saírem. Ou um ou outro. E aí a gente tem muito mais perspectiva pro futuro, né? Não sei se vocês concordam em relação a isso, mas eu acho que um dos dois tem que ficar se a gente quiser que o melhor aconteça. Eu acho que não fica claro para mim qual é o motivo da saída. Se é o fato da ambição do Arsenal, né? Que já culminou em outras saídas, especialmente a do Van Persie. Se é a falta de ambição do Arsenal, enfim, os problemas do Wenger e tudo mais, ou se é questão financeira apenas. É isso que é a minha grande dúvida. Se a gente quer ganhar troféu, a gente quer ser campeão da Liga dos Campeões, a gente quer ganhar a Premier League, a gente quer ganhar não sei o quê, ou, não, a gente só quer ganhar 350 pau por semana, 400 pau por semana, que é mais ou menos isso que noticiam aí que eles querem, blá blá blá. Então, essa, pelo menos pra mim, é uma das dúvidas. Que aí você, pra você tirar uma conclusão disso, né? Porque, se fosse dinheiro, beleza. Aí, sei lá, será que não dá pra fazer enfim, será que não dá pra enxugar o orçamento aqui, sair jogador aqui, sair jogador ali e tentar oferecer pro cara? Ou não, aí é a ambição do cara, aí não tem o que fazer. Aí, infelizmente... Eu acho que eu acho que
como é que eu posso explicar isso? Mas eu acho que a gente não tem condições de manter os dois no elenco pelo que os dois estão pedindo. E pelo que sai na imprensa, pelo menos, né? Pela questão toda do fair play financeiro da Premier League, eu acho que a gente não teria condições de aumentar o salário dos dois e manter a quantidade de jogadores que a gente tem no elenco no momento. E ainda assim trazer mais jogadores e reforçar, porque a gente precisa de reforços. Mas enfim, é tudo essa questão que vai se responder no futuro. Agora, para finalizar em relação aos dois, eu acho que também entra a questão que agora, faltando 7 meses para acabar o contrato deles, eles têm muito mais a mão, enquanto a mão da gente vai ficando mais fraca na negociação, a mão deles vai ficando mais pesada, né? Porque eles têm possivelmente clubes interessados e aí enquanto a gente quer manter eles ao mesmo tempo, mas a gente tá com 6 meses de contratos e aí eles vão pedindo mais salário mais alto, enfim. É tudo complicado, né? A gente não sabe de muita coisa. Seguindo em frente, pra gente partir pro final do podcast. Chegando em dezembro agora, a gente anunciou 2 contratações pra fora dos gramados. Sven Mislintat e Raul Sangerri. Não sei falar direito o nome dele. O primeiro é um alemão, ex-Borussia Dortmund. Ele é o chefe de olheiros. Chegou para ser o chefe de olheiros no Arsenal. E já foi integrado ao clube. E o outro é Raul Sangerri, é o diretor de futebol, ex-diretor de futebol do Barcelona. O contrato dele termina em junho do ano que vem. E aí, em junho do ano que vem, ele vai se entregar ao Arsenal. Gerson, tu acha que isso é o plano para a saída de Wenger? Eu acho que o clube está se estruturando para a saída dele, sim. Eu acho que a gente está se preparando porque a gente sabe que o Wenger faz tudo ali dentro, né? Mas eu não acho que, por exemplo, a chegada do Olheiro, não acho que signifique diretamente algo para pensar sobre, sei lá, uma continuação do Arsenal sem o Wenger. Não acho que seja uma resposta a isso. A chegada do Raul talvez seja um pouco, mas a gente sabe que isso é muito tudo relativo. Porque o Wenger só sai quando quiser. Ninguém vai demitir o cara, ninguém vai chegar assim, já chegou num ponto, claro que existe essa possibilidade, não estou falando que não existe, mas chegou num ponto da gente crer que isso não vai acontecer, entende? Porque o Sil Gazidis e o próprio Wenger já estão com um climão entre si. E o Gazidis, o cara que é para demitir, não demite, sabe? Passa essa impressão do cara querer sair quando quiser. Então pode trazer quem quiser à vontade. Se ele quiser ficar, ele vai ficar. Então é uma situação relativa para se discutir, né? Mas aí também a gente Mas começa claro, a colocar. Se ele sair, a gente já fica preparado. Claro. A gente começa a colocar uma estrutura ao redor que dá a oportunidade de a gente trazer alguém antes do esperado. No caso, minha aposta seria que temporada passada. Temporada passada não, temporada que vem a gente encerre já o contrato com o Wenger e não deixe o contrato ir até o final e comece aquelas questões, ou pelo menos seria o plano certo a se fazer, não deixar essas questões chegarem ao último dia do contrato de Wenger para poder definir, né? E tu, Felipe? Então, como eu comentei antes, sobre a próxima temporada, sobre esse futuro nebuloso do Arsenal, que pode ser positivo, pode ser negativo por N motivos, eu acho que a contratação desses 2 nomes soam positivamente nesse sentido, né? Melhoram o panorama do futuro. Porque ambos têm ótimas referências. O cara do scout aí do Borussia Dortmund, né? Trouxe Pulisic, né? Foi ele que, vamos dizer assim, descobriu Pulisic, Aubameyang, entre outros. E Dembélé. Isso, Dembélé. E o espanhol, né? O diretor que era diretor do Barcelona, também tem ótimas referências, já faz anos que trabalha no Barcelona e tal. Então, assim, é importante a gente ver que mesmo o Arsenal dando, né, parece que
ter regredido, né, em alguns aspectos nos últimos anos, você vê que tem muita gente ainda que ele ainda atrai interesse, né? Então isso que é importante para o clube, de uma maneira geral. Então, eu acho que é um indício de que o clube está se estruturando para uma futura saída do Wenger. Acho difícil que isso possa acontecer na próxima temporada como decisão do Arsenal, a não ser que seja decisão dele, mas como decisão do Arsenal, isso eu acho muito difícil, quase impossível de acontecer antes do final do contrato. Né? Conhecendo a admiração e idolatria do Arsenal para ele, né? Da diretoria, né? do pessoal da diretoria. Mas é importante se estruturar, é importante se preparar para que quando ele de fato saia, o time o clube não sinta tanto, não sinta como aconteceu com o Ferguson no United. Então é importante, acho bastante importante que isso aconteça e assim, aos poucos está mudando, já tiveram alguns nomes que né, nesse staff aí que já mudaram já no último verão, né? Veio um cara novo um chefe de negociações, entre outros casos, né? Sim. Então é importante. Concordo. E para encerrar, duas coisas. Hoje, Steven Nzonzi, meio-campista do Sevilha, foi especulado como uma possível contratação do Arsenal em janeiro. E, por outro lado, Theo Walcott foi especulado uma possível venda para o Everton. E tem outro time também, mas eu acho... Outro time da Premier League, não lembro agora. Mas possível ser de Walcott. Southampton, isso. E aí... Tá na hora de mandar o Walcott embora. E o que você já acha da possibilidade de trazer Nzonzi? Pode continuar, Felipe. Então, sobre o Walcott, eu acho que já tá fazendo hora extra no Arsenal. Já não rende mais o tanto que na verdade nunca foi unanimidade, mas agora mais do que nunca deixou de ser. Então, acho que seria uma boa, acho que conseguiria um bom dinheiro e que volte para o Southampton, lá onde ele foi revelado, possa jogar um pouquinho por lá, tal, né? De repente é muito bem querido lá. Agora com relação a, né, de fato, não dá mais, né? Não dá mais. A gente vê que essa temporada tá jogando muito pouco. Tá jogando... Às vezes o Wenger inventa de colocar ele em outro jogo no segundo tempo, mas meio sem explicação. E fica jogando esses joguinhos aí aleatórios da temporada, né? Copa da Inglaterra, Copa da Liga, na Liga Europa, assim, essa cota que o Wenger tá dando para esse pessoal, né? Giroud ainda tem que render, né? Mas assim, Giroud, Wilshere, Walcott, pode ver. Os jogos secundários da temporada, todos eles estão jogando os jogos inteiros. E com relação ao Nzonzi, eu não conheço bem o Nzonzi, o futebol dele. Sei que é um volante forte, alto. É importante, sei de algumas referências boas. Acho que já foi até convocado pela seleção da França. Sim. Em algumas outras ocasiões. Acho que não está no melhor momento dele. Pode falar. No total, ele já teve 2 participações, 2 partidas pela seleção francesa. Ah, tá. São poucas convocações. Mas acho que não está no melhor momento no Sevilha, mas já foi bem. Já jogou bem por lá em um outro momento. Eu acho que talvez seria uma boa opção, né? A gente já discutiu isso aqui antes, né? Durante a pré-temporada, que o time precisava reforçar nesse setor do elenco. E de repente poderia ser uma boa, né? Vamos aguardar os próximos capítulos né? Vamos ver como vai ser essa janela de janeiro. Se o time vai se mexer, se vai deixar o pessoal sair, enfim, tudo soa para mim muito estranho, muito nebuloso. Sim. E tu, Gerson? Assim, o Nzonzi, ele não é um mau jogador, pelo contrário, é um ótimo jogador. Nos últimos anos se mostrou muito
Muito bom jogador de verdade. Claro que eu acompanho um pouco a La Liga, mas eu posso falar que por amigos que já comentaram, que acompanham e comentam, alguns jogos que eu já assisti, ele é um bom jogador sim. Mas eu não acho que ele seja um jogador de calibre que a gente precisa, Uhum. entende? Pro time mesmo, de verdade. Para ser titular e chegar e tal. Não acho que seja. Ele é uma boa contratação para janeiro, para a janela de janeiro. Não deixa de ser uma má contratação se fosse, por exemplo, para a janela de julho, de verão. Mas se ele viesse em verão, na minha opinião, ele teria que vir pela ambição que eu tenho, que eu vejo a ambição que, assim, a ambição que eu acho que o Arsenal precisa ter. Ele seria jogador para rotação, um jogador para chegar, para ajudar bastante nesse período do ano que a gente precisa de um bom time reserva forte, de bons jogadores para entrar no segundo tempo também, durante toda a temporada, enfim. Mas não deixa de ser uma má contratação, não, muito pelo contrário. Uhum. Isso se vier, né? Tudo especulação, a gente não sabe direito ainda. E com relação a algumas saídas, o Alcott eu acho que sim, precisa sair. Agora, em relação ao Wilshere, que o Felipe citou, eu confesso que eu era muito crítico em relação agora a ele, essas lesões, o mau futebol apresentado nos últimos tempos. Eu acho que ele precisava, achava que ele precisava sair, mas o coração de torcedor tocou. Uhum. Ele anda entrando, em alguns jogos ele entrou bem, a gente está tendo uma abordagem muito segura com relação a ele, para ele não machucar, para ele não se expor também, que é bem importante. Então eu já fiquei meio assim, voltando a acreditar no Wilshere, né? Voltando a acreditar naquele nosso camisa 10, né? O cara tem a 10, até hoje eu não entendo, mas enfim. Eu acho que a gente podia dar uma nova chance pro cara, aos poucos, né? E aí, mas em algumas saídas, a pontual mesmo que você citou seria o Walcott por relação ao contrato dele ser muito absurdo pro que ele rende e pro que ele significa pro time hoje. Sim, sim. O Alcott é um que, como o Felipe disse, já deve ter ido embora do clube há muito tempo. Há um tempinho, enfim. Eu acho que a conversa já ficou boa já, acho que a gente dá pra terminar por aqui. É, a gente volta semana que vem, depois de Arsenal e Southampton. Arsenal recebe quinta-feira pela Europa League o Bate Borisov no Emirates. E aí no sábado não, domingo vai a Southampton enfrentar o Southampton pela Premier League de novo. E aí depois já tem mais jogos da Premier League, enfim. A Premier League começa agora a pegar mais pesado, dezembro chegando, né? É, valeu pela presença de novo, Gerson. Foi ótimo ter de volta. Até a próxima. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu também, Felipe. Foi um prazer. Valeu, até mais, até a próxima. Ficamos por aqui. Até a próxima. Um abraço.